Esse vídeo fala sobre a ansiedade, que é um dos principais problemas ou diagnósticos da atualidade e que colabora com a piora de muitos outros problemas que a princípio não teriam nada a ver com a ansiedade. No ansioso, qualquer outro quadro pode ser engrandecido, piorado. E as relações que a nova medicina germânica traz sobre a ansiedade, o conhecimento da nova medicina germânica e a sua aplicabilidade para a superação de um quadro de ansiedade, dos sintomas, das saídas, das possibilidades para o ansioso. Essa apresentação não substitui um tratamento ou uma avaliação da medicina germânica ou qualquer outro tipo de avaliação ou tratamento. Primeiramente, falamos da própria ansiedade, separando os sintomas em contínuos, os sintomas durante uma crise e os sintomas ocasionais. Quem tem ansiedade não vai ter dificuldade em separar, entender a separação que é feita aqui. Na medicina germânica, essa separação tem um ponto a mais, um ponto específico que explica o motivo de haver essa separação, que será trabalhado e entendido mais adiante. A quantidade de sintomas é grande dentro da ansiedade, mas indivíduos diferentes vão ter manifestações ou sintomas diferentes entre eles. Eu vou colocar os principais aqui, mas sempre sabendo que às vezes uma pessoa tem apenas um ou dois desses sintomas, com variações de tempos em tempos, e outro paciente pode ter vários deles se manifestando ao mesmo tempo, quando tem a ansiedade chamada de generalizada. Então, continuamente, o ansioso, nos seus melhores dias, ele tem os sintomas de preocupação, que se manifesta mesmo não tendo um motivo real para aquela preocupação existir naquele dia, não tem nada acontecendo em especial naquele dia, naquela semana. Ele vive com uma preocupação que manifesta um pensamento compulsivo. Esse pensamento compulsivo é um pensamento que tira ele da realidade. Esse pensamento se retroalimenta com problemas, com discussões internas que não existem, nunca existiram, pensamentos voltados para o futuro, com o que pode acontecer com uma situação que geralmente acaba não acontecendo. E esse pensamento compulsivo, ele se retroalimenta, distrai o paciente e alimenta a ansiedade dele. Enquanto esse pensamento continua fluindo, ele tem dificuldade de se concentrar no momento presente, se concentrar numa reunião, se concentrar no seu trabalho ou mesmo numa conversa. E a falta de concentração pode ser notada nesses casos ao mesmo tempo, mas é só uma emenda do pensamento compulsivo. Quem está constantemente distraído dentro dos próprios pensamentos vai acabar tendo também a falta de concentração, simplesmente como uma extensão do problema. A insônia acaba sendo uma extensão da preocupação. Quem está preocupado constantemente, mesmo não tendo um motivo real e daquele período de tempo que justifique essa preocupação, a insônia se liga ao pensamento compulsivo. O indivíduo deita, aquele pensamento o distrai, mantendo ele acordado. É um pensamento de preocupação com o que ele deve fazer no dia seguinte, com o que aconteceu naquele dia ou naquela semana, e a insônia acaba, em grande parte dos casos, sendo só uma extensão do quadro de preocupação. Outro sintoma comum é a urgência e a antecipação. Pode ser notado um indivíduo que chega antecipado nos eventos, antes do horário combinado, que está sempre com pressa, que quer terminar ou começar um trabalho às pressas, está sempre correndo, e aquilo acaba virando já uma rotina para ele, embora para quem está fora, ou ele mesmo, se ele parar para pensar, não existe um motivo real para terminar logo aquele trabalho, aquela função, ou para começar logo. A antecipação se manifesta mais como um nervosismo, como alguma coisa que está para acontecer amanhã, uma reunião, uma consulta. Você antecipa o pior quadro possível dentro da sua mente sobre a situação do amanhã ou da semana que vem. Geralmente essa antecipação é ligada ao pensamento compulsivo. Ele fica pensando no pior quadro possível sobre o que vai sair daquela reunião, qual é o assunto daquele compromisso, ou o que pode ser o resultado de um exame,
ou mesmo de uma consulta. A hiperatividade, um certo tipo de tiques, movimentos involuntários, aquela pessoa está sempre batendo a perna, ou sempre caminhando, ou sempre em movimento, quando tem que esperar por alguém, ou esperar o horário do compromisso, ele não consegue ficar parado, sentado, esperando, é uma manifestação um pouco menos comum. De certa forma, é uma manifestação muscular dessa antecipação e dessa urgência já manifestada no corpo. Sai um pouco daquela coisa apenas mental desses sintomas vistos antes. Fobia social, que acaba se manifestando na forma da pessoa querer se isolar, não querer interagir com ninguém ou com quase ninguém, e especialmente em lugares que tem muita gente, como é chamada agorafobia. É um sintoma ligado a uma gravidade do problema, um problema um pouco mais sério, um problema um pouco mais crônico. Pode chegar a um estágio mais avançado com essa fobia social, que é esse medo de interagir com pessoas estranhas, ou com uma quantidade grande de pessoas, ou com situações novas, situações desconhecidas. E também não é incomum o medo específico de pessoas, de situações, de animais, que pode ser identificado, em muitos casos até é tido como se fosse separado da ansiedade, mas nem sempre é. Geralmente existe uma ligação entre a ansiedade com esses outros sintomas e o medo específico de cachorro, medo de aves, medo de certas pessoas, medo de certas situações também específicas que a pessoa acaba dizendo que ela não gosta de ir em tal lugar, de reuniões ou de festas ou qualquer outro tipo de evento. Então esses sintomas são os contínuos. Eles podem ter uma variação dentro de uma semana, por exemplo, aparecendo mais ou menos conforme o que acontece durante aquela semana, mas são fáceis de serem encontrados. Pelo menos um ou dois no ansioso vai estar presente, porque a gente percebe que eles já estão correlacionados, como é o exemplo da preocupação com a insônia, da urgência e com a hiperatividade. E a fobia social sendo algo mais sério, pois é mais ou menos como o aumento de alguns desses sintomas. Eventualmente, quem tem ansiedade vai passar por uma crise. E as crises podem variar de um indivíduo para outro. É bem comum os sintomas físicos, como palpitação, taquicardia, suor, falta de ar, dor no peito, uma dificuldade para respirar. E é aquele evento que acontece de repente, como se diz do nada, e passa conforme o indivíduo se acalma, e muitos deles têm essas repetições de crises a cada semana ou a cada mês. É algo que é difícil de prever quando vai acontecer. Outro tipo de crise é a crise de pânico, que é um medo, o indivíduo não sabe bem do que, ele quer se esconder, quer se proteger, quer se isolar, e essa crise também vem como se fosse do nada, não existe nenhum motivo naquele momento no exterior acontecendo para que ele tenha essa necessidade de buscar uma proteção, essa necessidade de se isolar, essa necessidade de se esconder. Quando essa crise acontece, as duas manifestações, apesar de serem diferentes no seu conteúdo, no seu sintoma, acontecem como se fosse do nada e não marcam hora para acontecer. Elas vêm e do mesmo jeito que elas vêm, elas começam, conforme o indivíduo consegue se acalmar e voltar a si, colocar a cabeça no lugar, ela começa a passar, os sintomas começam a diminuir. O terror noturno é um diagnóstico diferente, mas é o mesmo pânico, mesma crise de pânico. A diferença é que acontece à noite, o indivíduo acorda com esse medo, com esse susto, com esse pânico mesmo, e é a mesma característica, é o medo tomando conta. Ele não sabe exatamente do que, ele não sabe por quê, não pode prever quando ele vai aparecer, mas é a característica da crise. Em muitas dessas crises nem se tem notado os sintomas contínuos, eles podem ser até negligenciados, pois não são tão importantes, e esse paciente tem a ansiedade diagnosticada apenas por causa das crises. Ele não vive com esses sintomas tão evidentes, apenas as crises que têm importância para alguns ansiosos. Também, ocasionalmente, se tem dor de cabeça, fadiga, tremor muscular,
e diarreia. Lembrando que não é uma regra, alguns pacientes podem ter, outros podem não ter, alguns têm um ou outro sintoma. São muitos sintomas em cada fase e cada paciente vai manifestar esses sintomas de forma diferente, alguns sintomas mais do que outros, alguns sintomas ausentes. Esses sintomas de dor de cabeça, a fadiga, tremor e a diarreia comumente acontecem após uma crise. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre esses sintomas ocasionais da crise adiante. Os primeiros sintomas mais importantes são os sintomas contínuos. Até porque é essa a hora que talvez mereça mais atenção, a hora que é mais fácil de tratar. Quando tem os sintomas contínuos, quando tem poucos sintomas, para prevenir, diminuir, espaçar e até se livrar, não só desses, mas também os sintomas da crise, que vem numa crise. E também dos sintomas ocasionais. Pode se livrar dele se livrar dos sintomas contínuos, da ansiedade que está presente a maior parte do tempo. Agora sim entramos na parte que compete à nova medicina germânica. A causa da ansiedade não é analisada, não é buscada em outras terapias, como é buscada e explicada pela nova medicina germânica. Também o propósito, o porquê dessa ansiedade se manifestar e o que mantém essa ansiedade e que provoca as recorrências das crises e de qualquer outro sintoma. Também ela vai explicar o porquê de cada sintoma baseado nesse propósito da ansiedade. O que cada sintoma quer dizer, por que ele está ali, qual o motivo e qual é a vantagem de se ter esse sintoma em algum período da sua vida. Então a visão da nova medicina germânica, o que ela traz sobre esse assunto é muito diferente do que é visto até agora. E essa visão deve ser compreendida para se ter uma melhora no quadro de ansiedade. Talvez essa seja a parte mais difícil, que o indivíduo entenda a ansiedade com um propósito biológico, com uma vantagem que lhe foi útil em alguma época, algum período da sua vida. Mas antes de falar do propósito, a gente fala da causa, o que é que desencadeou inicialmente, por que um indivíduo específico tem os sintomas da ansiedade e o outro não. Que não pode ser coincidência, falta de sorte que a ansiedade tenha se instalado nessa e não naquela pessoa. Então a ansiedade se instala naquele indivíduo que viveu um conflito, um trauma, uma situação de vida com muito medo frontal. Medo frontal ou um conflito de grande impotência. Os exemplos de medo frontal é ver um acidente acontecendo bem na sua frente, ser ameaçado de frente, uma situação que lhe provoca medo, como um diagnóstico, um prognóstico, quando o médico fala que tem que querer fazer o exame porque não gostou do que viu no primeiro, a necessidade de fazer uma cirurgia em si mesmo ou em alguém muito próximo. E esse medo frontal, essa palavra frontal também significa futuro, quando fica uma semana inteira com medo do resultado daquele exame, daquela consulta, daquela reunião, da resposta que vai vir do banco ou do cliente, ou uma situação em que o medo predomina com muita força, com muita intensidade, como um assalto, onde testemunha uma briga, uma discussão muito intensa entre familiares ou até mesmo desconhecidos. E o conflito de impotência é aquele conflito em que a pessoa vive com a ideia de que alguém deveria fazer alguma coisa, eu deveria fazer alguma coisa, mas não posso, não consigo, não está ao meu alcance, como conviver com alguém doente e querer ajudar mais, sofrer uma injustiça, ser maltratado, ouvir alguém sendo maltratado e não poder fazer nada, querer fazer alguma coisa, querer que alguém faça alguma coisa por aquela situação, por aquela pessoa, e não conseguir, não poder, não ter força suficiente, não conseguir se dispor a enfrentar aquela situação. Quando se tem um desses dois, a ansiedade já pode se instalar, mesmo que esse conflito tenha sido muito antigo. Se você tem uma ansiedade muito antiga, desde a infância, então esse conflito de medo ou de impotência
tem que ser mais velho do que os primeiros sintomas. E sendo da infância, é provável que o indivíduo não conheça o próprio conflito. É uma história que ele viveu e que vai ter que ser contada e investigada com o pai, com a mãe ou algum outro familiar que possa conhecer essa história. E o que é comumente encontrado aqui nas crianças é um conflito em que os pais brigavam muito, discutiam muito. Acaba sendo o conflito que, conforme ele é vivido muitas vezes, a intensidade da sua ansiedade pode ser engrandecida, ou no caso, os sintomas. Também deve-se investigar, quando nada disso for encontrado, a possibilidade de um conflito de vida fetal. Qualquer situação forte que a mãe tenha vivido, a criança viveu junto com ela, e se ela viveu com medo, conforme a própria gravidez, medo de perder, medo de um aborto, ou medo ainda da reação de alguém ao dizer que estava grávida, ou outro conflito de medo frontal ou de impotência que não tenha nada a ver com a gravidez em si. Quando a mãe vive esse conflito, a criança pode viver ao mesmo tempo e ter instalada já esse programa da ansiedade na sua mente. E depois disso, existe a necessidade de se entender que existe um propósito biológico por trás disso, existe uma vantagem biológica que é importante ali no momento em que o conflito é vivido, para começar. Mas no primeiro olhar, o propósito mais fácil de se notar é, após um conflito de medo, durante a situação, no momento da situação, a necessidade de luta ou fuga pode se fazer necessária, e o medo tem essa intenção de provocar uma reação no indivíduo, e essa reação, proporcional à situação, tem alguma vantagem biológica, como lutar ou fugir para manter a própria vida, a própria segurança. Mas o que merece atenção, o que precisa ser explicado agora, é o porquê da permanência desses sintomas depois que esse conflito de impotência ou esse conflito de medo já passou. Por que anos depois do conflito o indivíduo ainda tem aqueles sintomas que foram vistos antes, como a preocupação continuada, por que a insônia continua, por que a sua urgência continua, anos depois do conflito, e mesmo quando o conflito é desconhecido por ele, e em outros casos quando o conflito é identificado e ignorado por ele, quando ele pensa que aquela situação é muito velha, muito antiga, e julga que ela não pode ser a responsável pelo seu quadro atual. Mas nós vamos ver que essa permanência, essa constância dos sintomas, serve também a um objetivo específico. Outros sintomas que são atribuídos diretamente à ansiedade, ou ligados à ansiedade, são os sintomas de insegurança, compulsão alimentar, medos, síndrome do intestino irritável e agressividade. O que ocorre é que esses sintomas têm seus próprios conflitos. E se um indivíduo que já é inseguro por um medo mais antigo, por um conflito mais antigo, um pouco diferente até do conflito da ansiedade, se ele vive o conflito de medo frontal depois desse conflito que provocou a insegurança, ou o conflito de impotência, ele não precisa de um conflito tão intenso para manifestar a ansiedade. Ou seja, a soma dos dois conflitos dará um quadro de ansiedade muito maior. A compulsão alimentar também é fácil de ser percebida e é frequente em muitos ansiosos. Se ele já tem um conflito que provoque uma compulsão alimentar, depois vem um quadro de ansiedade, a compulsão alimentar fica mais notável, fica mais evidente. Ou o contrário, se ele já tem a ansiedade e vive um novo conflito que se refere à compulsão alimentar, que é o conflito de resistência, geralmente, de ter que aguentar firme, ter que seguir adiante, a compulsão alimentar é piorada pela ansiedade. Qualquer medo de alguma coisa, de alguma situação específica também é piorado, aumentado esse medo e essa reação no corpo pela ansiedade. Sintomas intestinais, por um conflito de contrariedade, de conviver com alguma coisa indesejável que não gostaria de conviver, ou alguma coisa que já passou, que não gostaria de ter passado, que considera injusto, que considera errado e não consegue tirar aquilo da sua mente. Quando tem esse conflito da contrariedade somado a um dos conflitos da ansiedade, o sintoma intestinal também fica mais evidente, fica mais forte. E tem um conflito que deixa a pessoa com raiva, agressiva, sempre
a ponto de explodir, um pavio curto. Se se soma uma ansiedade, essa agressividade fica mais evidente, essa raiva fica mais à flor da pele, fica mais propenso a estourar em cima de alguém, geralmente alguém que não tem nada a ver com os seus conflitos originais. Na verdade, qualquer conflito que um ansioso viva, por menor que seja, tende a manifestar uma resposta maior do que o mesmo conflito vivido por um não ansioso. Ele tende a ficar com aquele pensamento compulsivo mais tempo, remoendo aquela situação. Se o conflito novo é um conflito de medo, essa reação ainda é mais dramática, porque o primeiro conflito da ansiedade já tem essa conotação, geralmente. E o contrário também pode acontecer, se ele já é uma pessoa insegura, com baixa autoestima, com algum medo específico, ou com algum problema de intestino ou de agressividade, esse sintoma pode ser aumentado, ficar mais forte, mais evidente, permanecer por mais tempo, se ele vive um conflito de ansiedade, depois que já é inseguro, que já tem esse medo, já tem uma compulsão alimentar. Conforme a ansiedade foi se tornando um problema cada vez mais comum, e também conforme não foi achada solução para ela tem sido mais ou menos normalizada, tido como comum ter ansiedade, e por não ter uma solução definitiva, insiste-se que o indivíduo tenha que aprender a conviver com essa ansiedade, com esses sintomas e também com as crises que vão acabar acontecendo ocasionalmente, como algo normal, corriqueiro, tem que conviver com isso. Às vezes, por algum medicamento, ela tem os sintomas reduzidos temporariamente, e os que conseguem superar, sair desses ciclos são as grandes exceções. Mas a maioria desses tratamentos convencionais e até de algumas terapias não convencionais acabam focando basicamente no sintoma que o indivíduo tem. Talvez a medicina germânica seja a única que olhe e busque no passado, na história do paciente, do indivíduo, um conflito específico que é só dele e que parta a partir desse conflito em busca de uma solução, de uma resolução para esse conflito, para que a pessoa consiga crescer apesar desse conflito. E a resposta no corpo ocorra naturalmente, com a diminuição e a eliminação dos sintomas após esse conflito ter sido revelado, entendido e superado. Mesmo os tratamentos mais recentes que dão uma certa responsabilidade para o próprio paciente, para ele assumir uma rotina mais saudável, que desligue um pouco ou temporariamente a sua mente dos seus problemas, dos seus pensamentos compulsivos, também ainda não levam em conta a situação do passado, que é o conflito, e da atenção merecida que esse conflito deve ter, mesmo que uma atenção temporária, apenas para superá-lo depois. Então, voltando para o assunto no contexto da medicina germânica, o que não é considerado nos tratamentos é esse conflito, essa busca na história do paciente com o próprio paciente ou com seus familiares, se for um conflito de infância, de vida fetal, a compreensão desse conflito com a sua vantagem biológica, para que servia essa reação no momento do conflito, e também a reação continuada no corpo, meses ou anos após o conflito. Essa conexão entre o conflito e a vantagem, os conflitos e as vantagens biológicas, desde que se entenda essa reação, esse sintoma como algo vantajoso para um certo período de tempo, e o trilho do conflito, que aparece aqui pela primeira vez nessa apresentação, que é um lembrete do conflito que manifesta o sintoma. É algo vivido hoje que tem alguma relação, alguma semelhança com o conflito original e que tem o potencial de aumentar, resgatar um sintoma da própria ansiedade, um sintoma antigo. Então, após esse primeiro passo de buscar esse conflito que desencadeou a ansiedade, de entender essa reação no corpo como vantajosa quando se leva em consideração o conflito, a situação em que estava exposto, dada a importância daquele momento específico, não no julgamento posterior, onde se acha que aquela situação não tem importância. Devemos lembrar sempre do quanto essa situação foi intensa para a pessoa que a viveu, uma criança de 8 ou 9 anos, por exemplo, se foi essa a idade em que viveu esse conflito, ou até antes, não precisa ser um conflito tão importante
sob o julgamento de um adulto, mas ele tende a se perpetuar, a ser normalizado naquele nível em que ele se fixou. E o trilho do conflito, que é a situação vivida recentemente, que tem alguma semelhança, que lembra o conflito original. Esse lembrete não passa pelo consciente do indivíduo. Se passar, ele pode não provocar reação, mas o indivíduo tende a ficar mais ansioso, ter o seu sintoma piorado, quando ele passa por um trilho do conflito. Por exemplo, uma situação nova. A situação nova é um trilho porque o conflito que ele viveu é uma coisa inesperada, foi uma coisa inesperada, portanto nova. Então, qualquer coisa tida como nova, como mudança, faz com que o ansioso se ligue novamente ao conflito, porque o conflito tinha essa característica, ele foi uma coisa nova. E quanto mais nova, quer dizer, quanto mais agudo ele foi, quanto mais inesperado ele foi, maior a repercussão no corpo através do sintoma. Outro trilho é a situação futura, o resultado de um exame que vai sair semana que vem, marcar uma consulta ou uma reunião de trabalho para a semana que vem, algum colega ou cliente entra em contato que quer falar contigo amanhã. Então a situação futura, nesse sentido, tem esse potencial, especialmente nos indivíduos que viveram um conflito de medo frontal, com medo do futuro, com medo do resultado do exame, com medo do que o médico vai dizer sobre a sua saúde ou a saúde de outra pessoa, sobre a resposta de um cliente ou de um chefe quanto ao resultado de uma cirurgia. Então os trilhos também são individuais de uma pessoa para outra e atingem mais uma pessoa ou outra conforme o trilho que é investigado. Conforme o trilho, porque o trilho ele tem a sua relação direta com o próprio conflito, com o próprio trauma. A interação social também aqui pode ser um trilho, no caso se a pessoa tiver que comparecer a um evento, ela pode antecipar e ficar com os sintomas da sua ansiedade, os seus sintomas específicos aumentados, ainda antes de que ocorra essa interação, especialmente quando o conflito aconteceu num lugar onde tinha muita gente te olhando, te julgando, e passou por uma vergonha ou uma humilhação. Geralmente, boa parte dos trilhos são bem percebidos quanto à sua piora nos sintomas da ansiedade, quando tem uma situação nova, futura, uma interação social, mas ele não é ligado ao conflito original, não é conectado conscientemente ao conflito original. O inconsciente sim faz essa conexão e a manifestação a partir do inconsciente é através do sintoma. Um lugar também pode ser um trilho do conflito. Se você sofreu um conflito, um trauma num determinado lugar, você tem a tendência de toda vez que ir para esse lugar de novo, você ficar com medo, se recusar a ir, talvez até não passar nem perto daquele lugar. Qualquer lugar que seja parecido também pode servir como trilho, porque lembra inconscientemente do conflito original. E do mesmo jeito que é o lugar, uma situação específica tem o mesmo potencial. Se teve um conflito numa festa, ou numa reunião de família, ou uma viagem, você tem a tendência de, quando tiver que encarar essa situação, ou uma situação parecida com essa, ter aumentado os seus sintomas antes ou durante esse evento. E a mesma forma com pessoas, se você tem que ver de novo uma pessoa que tem alguma conexão com aquele conflito, a pessoa que estava presente ou a pessoa que acabou provocando aquele conflito, você pode ter os seus sintomas aumentados naqueles dias, naquela semana, antes mesmo de ver a pessoa em questão, porque inconscientemente você lembrou e fez essa conexão dessa pessoa com esse conflito. É como se o inconsciente dissesse: essa pessoa, essa situação, esse lugar, isso já fez mal no passado e vai fazer de novo. Então a intenção do corpo é fazer você evitar esse lugar, essa situação, essa pessoa, para ficar mais seguro, não correr o risco que correu quando o conflito aconteceu. Então a permanência do sintoma também tem uma vantagem biológica que deve ser compreendida juntamente com a compreensão
do próprio sintoma como parte de um conflito, ou melhor, como uma resposta de um conflito. Tem o conflito, tem o sintoma decorrente desse trauma, desse choque, desse conflito, dessa situação vivida. E o sintoma tem a sua vantagem específica, tem um motivo para estar ali, para o nosso inconsciente. É um bom motivo. Então, enquanto o indivíduo está preocupado com o pensamento compulsivo, esse pensamento compulsivo constante, essa preocupação, que vão crescendo com o passar dos anos, que vão crescendo conforme o indivíduo se expõe a novos conflitos do mesmo tipo ou parecidos, ele tem a vantagem de buscar uma solução, pensar numa solução, numa saída para aquele problema. Junto com a antecipação, faz com que esses pensamentos nunca sejam interrompidos, porque mesmo que não tenha um problema para ser buscado a solução, a antecipação antecipa o problema, o que pode dar errado com o que está acontecendo ou com o que você tem a fazer, e esse pensamento começa a tomar conta da sua mente, ter muito lugar na sua mente, e fica difícil de cortar essa corrente constante, esse fluxo de pensamentos. Mas a intenção inicial dele é a busca por uma solução. A insônia, tão comum na ansiedade, tem o mesmo propósito. Enquanto está pensando, está buscando uma solução, e é comum na insônia que essa busca por uma solução seja bem percebida quando o ansioso vai se deitar e não consegue parar de pensar para enfim dormir. Essa busca de solução, esse pensamento compulsivo, é o que mantém ele acordado. A insônia também tem, ou pode ter, o adicional da proteção. Quem viveu um conflito de medo, especialmente, tem essa vantagem adicional que pode estar incorporada a esse sintoma da insônia, porque é bem fácil de perceber que um indivíduo que já viveu um trauma de medo e que a partir do seu inconsciente tem como se fosse um aviso de que essa situação pode se repetir, esse medo mantém ele acordado, porque o indivíduo acordado tem mais chance de fugir ou de lutar se quando esse novo perigo chegar, quando o ladrão chegar, quando a ameaça chegar, ele estiver acordado. Isso vale tanto para a insônia que o mantém acordado, mas também a insônia de ficar acordando várias vezes, o sono picado, como é chamado, ou mesmo o sono leve. Eles trazem essa vantagem de aumentar a proteção do indivíduo. O sintoma da urgência ou da antecipação dão a vantagem, conferem a vantagem de estar preparado, de estar pronto para a luta ou para a fuga, ainda quando está acordado. Então, numa sala onde tenha 10 pessoas e chega um ladrão ou alguém para assustar essas pessoas, os ansiosos são os primeiros que vão se levantar, que estão mais preparados inconscientemente para fugir ou para enfrentar a situação que acabou de se apresentar. Nesse exemplo, vale também para a hiperatividade e para os tiques e os movimentos involuntários que dão essa vantagem de lutar ou fugir se uma situação nova, muito parecida com a original do conflito acontecer. Então, esse estar preparado, lutar, fugir, buscar uma solução por antecipar o que pode acontecer de ruim, eles são ligados diretamente ao conflito original, porque no conflito original o indivíduo foi pego despreparado, ele tinha que lutar ou tinha que fugir, ele estava desprotegido, ele não achou uma saída, ele não achou uma solução. Aí o inconsciente vive passando para o paciente estar preparado, porque o inconsciente é muito anexado ao nosso passado e usa esse passado para moldar o nosso pensamento, moldar o nosso comportamento, porque o inconsciente acha que tudo que fez mal no passado pode voltar e fazer mal novamente no futuro. E é por isso que ele mantém esses sintomas ativos durante muito tempo. A fobia social tem a vantagem de manter o indivíduo seguro, manter ele em isolamento, manter ele no seu lugar seguro. E o medo específico, evitar a pessoa, ou o animal, ou a situação que é ligada diretamente ao conflito. Esse é o gráfico que quem já estudou medicina germânica conhece muito bem.
Ele divide qualquer doença em fase ativa e fase PCL, que significa pós-resolução. Então, um DHS é o conflito que provocou essa fase ativa. Quando o indivíduo supera e tem uma fase de tranquilidade, vem no sistema nervoso os sintomas de vagotonia, o cansaço, a fadiga, a dor de cabeça, uma diarreia pode acontecer nessa fase quando o indivíduo está mais tranquilo, fora da ansiedade. E no meio dessa fase de vagotonia, existe uma epicrise, que é a crise de ansiedade, com palpitação, o suor, a falta de ar, ou o terror noturno, ou a crise de pânico. O que pode acontecer num ansioso é que quando ele tem a primeira epicrise, que para a medicina germânica essa crise é vista como algo normal e pode ser única e uma passagem para a volta à normalização, mas para quem não a conhece pode ver essa epicrise como algo negativo, significando que a doença está ali ou que ela piorou e acaba provocando um ciclo em que o indivíduo vive com medo das próprias crises e por causa da crise ela tem os sintomas mantidos aqui da fase ativa, com medo, com urgência, com antecipação, fobia social, hiperatividade, enfim, variando de um indivíduo para o outro. Se esse é o caso, de ele ter essas ansiedades após uma primeira crise, se essa crise aconteceu num lugar aberto, onde não tinha ninguém que pudesse lhe ajudar, o sintoma da agorafobia, o medo de ficar em lugares muito abertos, pode aparecer ou aumentar ou ficar mais evidente. Se essa crise aconteceu no trabalho, o local de trabalho pode se tornar um trilho e os sintomas da fase ativa, os mais constantes, podem aumentar quando ele está no trabalho. Se essa crise aconteceu à noite, ele pode ter insônia durante a fase ativa como um sintoma continuado, porque o corpo cria uma mensagem inconsciente de que é perigoso dormir. Com o tempo, o indivíduo acaba entrando num certo tipo de estabilidade, que deixa a ansiedade para ele sendo vista como algo normal, que só pode ser equilibrado às custas de medicamentos, tratamentos alternativos e de vigilância, quando não se leva o conflito original em consideração. Então é fácil comparar a ansiedade com um alarme da mente inconsciente. Essa mente que guarda tudo o que vivemos, o que lembramos, o que não lembramos, usa esses arquivos para a nossa proteção futura, para a nossa sobrevivência, e para essa mente inconsciente o método que ela usa é de nos manter afastados de tudo que já nos fez mal antes. Então a forma de trabalharmos na medicina germânica é com o conhecimento, com a informação. O paciente tem que entender o motivo dele ter a ansiedade, esse motivo sendo o conflito que ele viveu, entender a vantagem biológica que se manifesta no corpo, que é vista como uma vantagem, continua sendo uma vantagem para o nosso inconsciente, e ter a autorresponsabilidade sobre esse conflito. Uma vez que esse conflito é encontrado, ele tem a possibilidade de se resolver com esse conflito do passado, de superar esse conflito do passado, entrar em contato com esse conflito e superá-lo, evitar os trilhos, as situações que ele já evita, mas com conhecimento, sabendo que poderá entrar em contato com essas situações novamente no futuro, porque conscientemente fica fácil da gente saber que não é porque teve um conflito em um determinado local ou em uma determinada circunstância ou com uma determinada pessoa que esse conflito vai se repetir. Também com a maturidade sabemos melhor como lidar com as novas situações e como reagir a elas. Mas o nosso inconsciente é como se uma parte da nossa mente parasse naquela idade em que o conflito aconteceu e nos sentimos incapazes de seguir adiante daí. Então essa é a ferramenta principal da medicina germânica, é esse conhecimento sobre a própria história, entrar em contato com essa parte específica da nossa história para superá-la depois, tirar o poder que essa história tem. Se é uma história que ainda provoca uma reação
negativa grande, quando você conta ela, você só vai conseguir sair da ansiedade, sair do mal que essa situação lhe faz, quando conseguir lembrar e contar essa história sem que ela mexa demais com o seu componente emocional, quando essa história for apenas mais uma dentre tantas outras que você já viveu. Eu vou deixar vocês com um link sobre esse livro, um vídeo que eu fiz de um resumo desse livro, que pode ajudar quem é ansioso a entrar mais nesse mundo da própria mente, principalmente sobre a parte do pensamento compulsivo, que aparentemente é uma das que mais colabora para a permanência e a cronicidade das ansiedades. Então, se livrar, crescer a partir de uma ansiedade é um grande desafio e é bastante individual. Não se pode esperar a mudança a partir de outras pessoas ou de situações. Tem que assumir a sua parte, o seu papel, e o conhecimento sobre si mesmo, sobre a sua própria mente, é a ferramenta mais forte que você tem disponível. Obrigado por assistir e até uma próxima vez.